Amigas, amigos, olá! Vamos conversar hoje sobre terrorismo e crime organizado. Esse assunto é importante, se tornou mais relevante a partir da semana passada, quando havia um esforço conjugado entre a extrema-direita brasileira, o senador Flávio Bolsonaro e o governo dos Estados Unidos em uma pressão sobre o poder executivo, sobre o governo brasileiro, para que o governo brasileiro passasse a reconhecer grupos como o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, e não apenas como crime organizado. Será que o governo brasileiro cedeu a essas pressões? Segundo reportagem da Reuters, o Brasil rejeita pedido dos Estados Unidos para classificar gangues locais como organizações terroristas. Essa rejeição do governo brasileiro, eu diria, foi muito bem-vinda, muito bem-vinda. Vamos tentar entender no nosso podcast o que é terrorismo. Que o Comando Vermelho e o PCC podem se encaixar como grupos terroristas numa perspectiva conceitual, mas não podem se encaixar como grupos terroristas dentro de uma perspectiva institucional e jurídica aqui no Brasil, quando nós não temos esta tipificação de terrorismo para esses grupos. Vamos começar com a parte teórica. Perspectiva teórica. O que é terrorismo? Eu separei aqui um excerto do texto do artigo de Brandão. O artigo se intitula O Terrorismo e a Multiplicidade de Interpretações nas Relações Internacionais. Notem, multiplicidade de interpretações. E, portanto, eu separei um excerto que é apenas uma perspectiva bastante simplória, didática, eu diria, acerca de terrorismo. Diz o excerto: a conjuntura teórica de Diniz colocou em destaque a premissa de que o terrorismo é o emprego ou a ameaça de emprego de força física de uma maneira indiscriminada, visando causar um efeito psicológico, o terror, de maneira a possuir um objetivo político que se caracterize como diferente do meio, o terror, pelo qual se utiliza. Sistematizando, portanto, nós encontramos o terrorista agindo de maneira violenta contra populações de maneira indiscriminada. Indiscriminada, podem ser militares, podem ser agentes de segurança, mas podem ser civis. Esta ação violenta diz respeito à inculcação do medo de maneira generalizada na sociedade. E é aí que vem a parte final e muito importante. Esse processo de ação violenta, inculcação de medo, diz respeito a um objetivo político. E por que isso é muito importante? Frequentemente, especialmente os meios de imprensa, tendem a um entendimento maniqueísta acerca do terrorismo. Existem pessoas do bem que não fazem o terrorismo, existem pessoas do mal que fazem o terrorismo. Então, por que há terrorismo? Simplesmente porque a pessoa é malvada? Não, não é porque a pessoa é malvada. Há um objetivo político que pode ser entendido como legítimo e passível de negociação. Há um objetivo político que, em última instância, mesmo não sendo passível de negociação, deve ser entendido. Nós temos exemplos diversos que evidenciam isto. Por exemplo, até os anos 1990, até o final do século XX, nós tínhamos a ação do IRA, o Exército Republicano Irlandês, em ações terroristas na Irlanda do Norte e no restante do Reino Unido, com essas ações objetivando a separação da Irlanda do Norte do Reino Unido e a sua anexação ao país chamado Irlanda. Por que dessas ações? Por que desse separatismo? O IRA estava ligado aos grupos católicos da Irlanda do Norte, e nós sabemos que os católicos são afastados do poder, são alijados do poder ao longo do século XX, na verdade ao longo dos séculos XIX e XX, na Irlanda do Norte, e não apenas uma questão política de poder, isso se desdobra econômica, materialmente, com os bairros de católicos sendo mais pobres, com a pobreza de desemprego, a pobreza de salários menores, recaindo principalmente sobre os católicos, uma condição de discriminação, marginalização sistematizada que encontrava um governo protestante da Irlanda do Norte, que era irredutível frente às demandas dos católicos. Como eles vão reagir? Eles vão reagir, entre outros, com o IRA, com o Exército Republicano Irlandês, com as ações terroristas. Então, notem, há um objetivo político, há uma causa e um objetivo que são políticos, que precisam ser identificados. E nesse caso foram identificados e tratados no Acordo de Belfast, 1998, através do qual, nesse acordo, com a participação do governo da Irlanda, do Reino Unido, das autoridades políticas da Irlanda do Norte, com as autoridades políticas ligadas aos católicos, foi feito um acordo de governo de coalizão.
entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte, arrefecendo enormemente a legitimidade de ações do IRA a partir deste momento. E, portanto, sem o reconhecimento de que essas ações ditas terroristas tinham uma causa e um objetivo político, não poderia haver a negociação para a superação deste problema. Um outro exemplo seriam os atentados terroristas da Al-Qaeda na Espanha em 2004. Em 2004, a Al-Qaeda fez os maiores atentados terroristas da história da Europa. Esses atentados terroristas ocorreram nas vésperas da eleição parlamentar, que tinha o partido do então primeiro-ministro José Maria Aznar como favorito, e ele iria continuar como primeiro-ministro da Espanha. Problema, nós tínhamos em 2004 já 3 anos da chamada Guerra ao Terror do presidente George W. Bush dos Estados Unidos. Guerra ao Terror que dizia respeito à iniciativa americana de se colocar como potência unilateral, potência hegemônica mundial em um mundo que na visão americana era unipolar. E os Estados Unidos se utilizaram, para tanto, da desculpa do terrorismo para formar aliados e para interferir em outros países. A Espanha passou a ser parte desta chamada guerra ao terror. Qual seria o ganho para a sociedade espanhola? Nenhum. Mas a Al-Qaeda tinha avisado na época: quem estiver com os Estados Unidos nessa patética guerra ao terror será objeto de atentados da Al-Qaeda. E é o que aconteceu na Espanha em 2004, às vésperas da eleição parlamentar. O primeiro-ministro Aznar entendeu que isso geraria uma descapitalização política enorme a ele. E o que aconteceu logo após os episódios de atentado? Ele acusou o grupo terrorista espanhol basco ETA de ter sido autor dos atentados no sistema de transporte. Uma mentira. Pela primeira vez na história, a Al-Qaeda veio a público dizer: não foi o ETA, foi a Al-Qaeda que fez os atentados terroristas, e as investigações policiais da Espanha comprovaram isso. E como isso se desdobrou para o primeiro-ministro? Aquela descapitalização que ele previa a partir dos atentados se tornou ainda mais grave, com a população identificando que ele mentiu sobre a autoria dos atentados. O seu partido, que era o favorito nas eleições, não conseguiu formar maioria e ele não continuou como primeiro-ministro. No seu lugar entrou José Maria Zapatero, que fez como primeira ação tirar a Espanha da chamada guerra ao terror. Quando aconteceu o novo atentado terrorista da Al-Qaeda contra a Espanha? Nunca mais. Então não é um objetivo passível de negociação. O governo da Espanha não vai negociar com a Al-Qaeda, como houve negociações para o Acordo de Belfast, mas é um objetivo político que está sendo colocado e ele precisa ser entendido. Então, novamente, terrorismo, ação violenta, gerando medo de uma maneira generalizada numa sociedade, numa população, mobilizando essa população, essa sociedade politicamente. Há quem categorize o terrorismo, quem divida esse terrorismo, que sempre age dessa forma, como falei anteriormente, mas que divide em tipos de terrorismo. 4 tipos de terrorismo. Terrorismo nacionalista, grupos que reivindicam separatismo político-territorial, independentismo ou retirada de tropas de ocupação, entre outros. O IRA, que nós vimos há pouco, o ETA, grupo separatista basco da Espanha, que não tem uma atuação forte desde os anos 1990, seriam exemplos históricos. Hoje eles não atuam mais. Exemplos históricos de terrorismo. Ainda um segundo tipo, terrorismo religioso, bastante contestável do ponto de vista conceitual, mas há quem considere terrorismo religioso na seguinte perspectiva: tem na religião o fator de separação, operado contra outros grupos religiosos ou contra um Estado governado por grupos de outra religião, entre outros fatores. Al-Qaeda, Estado Islâmico poderiam ser exemplos. Mais um tipo polêmico, chamado terrorismo de Estado que teria essa mesma forma de ação anterior, inculcação do medo através da violência generalizada com objetivo político. Mas quem faz isto não é o IRA, não é o ETA, não é a Al-Qaeda, é o próprio país, é o próprio Estado que faz isso. Quem faria terrorismo de Estado na atualidade? Nós temos aqui um artigo de Luiz Felipe Miguel. O artigo se intitula Israel, um Estado terrorista.
a ideia de mobilização dos palestinos na faixa de Gaza em diferentes perspectivas através dos ataques dos últimos meses. Por exemplo, já foi alegado pelo governo de Israel que esses ataques dizem respeito a que a população passe a entregar as autoridades, a lutar contra as autoridades do Hamas na região. É um objetivo político? É. E como se chega a este objetivo político? Através da inculcação do medo por violência generalizada à população. Há quem questione essa ideia de terrorismo de Estado a partir de um entendimento da leitura weberiana sobre Estado. Estado como detentor do monopólio legítimo do uso da força. Então, se a força é praticada pelo Estado, nessa perspectiva, não poderia ser alcunhada de terrorista. Porém, se é o mesmo protocolo de ação da Al-Qaeda, do ETA, do IRA, do Estado Islâmico, então por que não definir terrorismo de Estado? Israel, o governo de Mianmar contra minorias não budistas, seriam exemplos de terrorismo de Estado. E ainda um quarto e último tipo, que é muito interessante para nós, no nosso debate, no nosso podcast. Terrorismo de crime organizado, operado por organizações criminosas para controlar populações locais ou intimidar autoridades. Tem um podcast, tem um vídeo nas nossas redes sociais recentemente sobre o Rancho Izaguirre. Os cartéis criminosos do México têm campos de treinamentos. Se a pessoa é levada para este campo à força, ela precisa terminar o treinamento e entrar como um sicário, como um soldado do crime organizado. E se ela resiste a isso? Ela é morta. E se ela não consegue terminar o treinamento? Ela é morta também. E no caso deste rancho, Izaguirre, havia fornos crematórios. As pessoas eram mortas, cremadas, e as autoridades encontraram restos mortais, restos carbonizados de pessoas. Isso acontece sistematicamente em várias partes do território mexicano, em uma área bastante significativa do território total mexicano, levando à caracterização da ideia de terrorismo, inclusive porque há um controle que o crime organizado faz sobre as populações. Elas não denunciam as autoridades, elas não denunciam as ações à imprensa, devido ao medo que elas têm em relação aos grupos armados, aos grupos dos cartéis criminosos. E daí dá para caracterizar como terrorismo. Bom, se os cartéis criminosos do México podem ser caracterizados como terroristas, por que não o PCC e o Comando Vermelho? Bom, é nisso que nós vamos entrar agora. Vamos deixar de lado a parte teórica conceitual e vamos avançar pela parte jurídica e institucional, tanto no cenário internacional quanto no cenário brasileiro. Cenário internacional, ONU. A ONU não tem um conceito de terrorismo. E, portanto, nós, por extensão, não temos um conceito de terrorismo que tenha validade e legitimidade para o cenário internacional mundial. Mas diferentes países podem organizar tratados, independentemente da ONU, podem organizar tratados que versem sobre terrorismo. É o caso, por exemplo, da Convenção Interamericana contra o Terrorismo, que foi ratificada pelo Brasil em 2005. Então existem tratados internacionais sobre terrorismo, apesar de a ONU não ter uma definição de última instância acerca de terrorismo. E, finalmente, diferentes países podem fazer a sua própria definição do que é terrorismo, mas esta definição, e aqui aparece um aspecto muito importante, ela pode ser adequada às necessidades do país, ela pode ser viciada pelos objetivos do país. Quais países têm legislações que tipificam terrorismo, se não? Estados Unidos, na própria União Europeia, que não é um país, na União Europeia, na Rússia, na China e aqui no Brasil também. Daí a ideia de essa legislação estar viciada pelas necessidades políticas ou geopolíticas do país e não apenas objetivar o combate ao terrorismo. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, e vocês já sacaram ao longo do podcast. Nos Estados Unidos nós temos, entre outros, o ato patriótico do 11 de setembro, que não deixa de tocar no tema do terrorismo. Agora, o ato patriótico visa apenas a segurança do território americano em relação ao terrorismo? Não, é claro que não. Vulnerabiliza a segurança do cidadão americano no que diz respeito aos seus direitos fundamentais. E mais,
dá margem para que os Estados Unidos passem a atuar no cenário mundial, pressionando países que eles denominam como países que têm grupos terroristas no seu território. Trata-se, portanto, não de uma lei que se presta especificamente para a segurança antiterrorista, trata-se de uma lei que se presta essencialmente para a pressão que os Estados Unidos exercem sobre outros países. Nesse caso, a legislação está viciada pelas necessidades do governo americano. Ou a legislação pode se adequar a peculiaridades inerentes à sociedade que definem essa condição de terrorismo. É o caso do Brasil. O Brasil tem uma legislação antiterrorismo de 2016, é a Lei 13.260 de 2016. E essa lei tipifica o que é terrorismo. No seu artigo 2º, a lei diz: o terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião. Agora notem, está discriminado o que é terrorismo no artigo 2º, preconceito de raça, cor, religião, xenofobia. Algum desses tipos se encaixa a PCC e Comando Vermelho? A resposta é não. Ainda terminando o nosso artigo 2º, o artigo 2º diz: quando cometidos atos terroristas, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoas, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Opa, então aqui dá para a gente caracterizar, não é? PCC e Comando Vermelho, porque eles provocam terror, né? Assim como os cartéis mexicanos. A resposta é não. Há que se pensar em cada pedacinho da lei. Os legisladores colocaram palavras que são específicas para que a lei cumpra uma finalidade específica. Aqui aparece o seguinte: quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado. Então nós temos o crime organizado no Brasil atuando em diferentes estratos sociais, gente de muita renda, empresariado, setores políticos de grande importância que estão envoltos no crime organizado na atualidade. Mas os chamados territórios do crime organizado, frequentemente são áreas nas quais o terror viabiliza controle de populações, mas são localizadas, não são áreas generalizadas. Trata-se de uma periferia pobre da cidade de São Paulo, periferia pobre da cidade do Rio de Janeiro, e não toda a cidade do Rio de Janeiro, todo o estado de São Paulo, todo o território nacional. Não há, portanto, essa condição de generalização. E por isso, Comando Vermelho e PCC se encaixam em crime organizado e não em terrorismo. Agora aparece uma parte irônica, uma parte bastante interessante. Quem está pressionando no Brasil, em alinhamento com o governo americano, para que o governo brasileiro faça uma generalização da ideia de terrorismo, é a extrema-direita. Agora, vejam o que diz o nosso artigo 2º, parágrafo 2º, sobre o que não é terrorismo. Vejam vocês, diz o parágrafo 2º. O disposto nesse artigo, o artigo 2º, não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando contestar, criticar, protestar ou apoiar com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Então, vejam, para que nós temos esse artigo 2º? Esse parágrafo 2º, porque o corpo do artigo 2º diz o que é terrorismo. Tá? Mas, para além disto, o parágrafo 2º diz taxativamente o que não é terrorismo: manifestações políticas, sociais, sindicais, religiosas e assim por diante. E por que foi feito isto aqui no Brasil? Para que a extrema-direita, para que os setores mais reacionários da sociedade não utilizassem a lei antiterrorista contra movimentos sociais, contra sindicato, CUT, contra MST, contra UNE, União Nacional dos Estudantes. E, portanto, nós temos uma legislação antiterrorista aqui no Brasil que tipifica exatamente o que é o terrorista
e ainda diz taxativamente o que não é terrorista. Esta é que é a parte interessante no que diz respeito à extrema-direita. Nós temos os episódios do 8 de janeiro. Essas pessoas que foram envoltas nos episódios do 8 de janeiro estão sendo acusadas de dano ao patrimônio, isso é uma acusação de menor importância, dano ao patrimônio, mas estão sendo acusadas de abolição violenta do Estado de Direito e de crime de golpe de Estado. Estão sendo acusadas pela Procuradoria-Geral da República de crime de terrorismo? Há quem diga que eles são terroristas. Eu digo que eles são terroristas. O jornalista José Roberto de Toledo, sempre que vai se referir a esses episódios do 8 de janeiro, fala dos terroristas. Mas o Procurador-Geral da República, quando apresentou a denúncia ao Supremo Tribunal Federal, denunciou essas pessoas como terroristas? A resposta é não. Por quê? Porque eles estavam em uma manifestação política. E o parágrafo 2º taxativamente diz que manifestação política não é crime de terrorismo. E daí a ideia é irônica, não é? Porque a extrema-direita quer a flexibilização do crime de terrorismo. Agora vejam, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, artigo 359-L do Código Penal, tem pena máxima de 8 anos. O golpe de Estado, artigo 359-M do Código Penal, tem pena máxima de 12 anos. Já o terrorismo, a lei antiterrorista do Brasil, tipifica penas que chegam a 30 anos. Seria bem-vindo, então, quem sabe, essa flexibilização, né, da lei antiterrorista para colocar o pessoal do 8 de janeiro 30 anos na prisão, e não 12, 14, como nós temos até agora nas penas que foram definidas pelo Supremo Tribunal Federal. Estou sendo irônico também. A resposta é não. Essas pessoas estão tipificadas no 359-L e no 359-M. A abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Essas pessoas não estão tipificadas como terroristas, porque a nossa legislação é taxativa sobre o que é e o que deixa de ser terrorismo. Eu sei disso, e o governo americano e o senador Flávio Bolsonaro também sabem. Então, por que fazer essa pressão para que o governo brasileiro flexibilize a legislação antiterrorismo? Ora, é uma estratégia do governo americano, é uma estratégia da extrema-direita de oposição do Brasil hoje, de vulnerabilizar o próprio governo federal, independentemente dos ônus que isto possa gerar para a sociedade brasileira. Que problemas seriam estes para a sociedade brasileira? Eu destacaria 2 inicialmente. Existe uma legislação antiterrorismo no Brasil. Existe uma legislação que prevê crime organizado no Brasil. Isto cria, portanto, insegurança jurídica, porque a gente precisaria fazer uma revisão de uma boa parte da nossa legislação de segurança, da nossa legislação penal, para fazer essa flexibilização, freestyle, vamos dizer assim, da lei antiterrorista do Brasil. Com desdobramento imediato, insegurança jurídica internacional, por exemplo, extradição de criminosos. Então as pessoas, sob solicitação de extradição aqui no Brasil, ou que o Brasil solicite extradição, passam a ser alcunhadas de terroristas ou não. Então a gente tem insegurança jurídica doméstica e insegurança jurídica internacional a partir dessa flexibilização da lei antiterrorismo. Só que nós temos implicações diplomáticas, implicações nas relações internacionais. Como eu falei ao longo do podcast, a pressão americana não é de segurança. O ato patriótico dos Estados Unidos do 11 de setembro não é para a segurança, é para os Estados Unidos viabilizarem pressão sobre países que eles dizem têm grupos terroristas. Então isso aumentaria a vulnerabilidade do Brasil, do território brasileiro, da sociedade brasileira, à pressão dos Estados Unidos. Não só do Brasil, porque o Brasil é a principal liderança da América Latina em termos populacionais, demográficos, em termos territoriais, em termos de PIB, tem uma posição estratégica. E, portanto, se o Brasil se vulnerabiliza aos Estados Unidos nessa questão do terrorismo, o Brasil abre um precedente para que os Estados Unidos façam a mesma coisa em todos os demais países latino-americanos. Se o Brasil revisasse a sua lei antiterrorismo, o Brasil criaria estremecimento de relações com vários outros parceiros da América Latina. E, finalmente, uma última coisa que a extrema-direita do Brasil não liga muito, são os grupos vulneráveis na sociedade. Como eu falei há pouco, crime organizado está emprenhado hoje nas estruturas de poder.
senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores e assim por diante. Está incrustado na burguesia, no empresariado brasileiro, mas se manifesta na ponta, se manifesta, né, visivelmente nas áreas mais pobres do país, em bairros periféricos, onde nós encontramos populações que entram no crime organizado pela sedução do crime, tendo em vista ser um instrumento potencial de ascensão social, ou por pressão do crime organizado, que acaba submetendo essas populações. De uma forma ou de outra, essas populações são duplamente vitimadas pela exclusão que o Estado brasileiro faz em relação a elas, exclusão essa que as torna vulneráveis ao crime organizado. Transformar crime organizado em terrorismo seria uma terceira vitimização dessas pessoas, na medida que o Estado brasileiro, que as descarta, que coloca essas pessoas de lado, passaria a ter nestas pessoas pobres e vulneráveis, agora ditos terroristas, caçados, criminalizados pelo Estado. E, portanto, não é bem-vinda em hipótese alguma a transformação de PCC e Comando Vermelho em organização terrorista na leitura da legislação brasileira. Bem-vindo é do jeito que está. A gente ter esses grupos como crime organizado e são investigados e são coibidos pelas autoridades brasileiras, procuradoria, promotores públicos, né, polícia em diferentes níveis, civil, militar, polícia federal, mas não a transformação desses grupos na ideia de grupos terroristas. Bom, era este o nosso podcast para hoje, um assunto bastante polêmico recente, a ideia de crime organizado e terrorismo com as implicações domésticas e internacionais. Quem tiver alguma dúvida ou algum problema já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraços para todas e todos e boa sorte.